Aí. Começou? Uhum. Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. E nesta manhã eu quero chamar a tua atenção para que você venha acompanhar. Pegue a tua Bíblia, a tua harpa, vamos interagir. Hoje, Dia das Mães, eu quero aproveitar essa oportunidade e mandar o meu carinho, o meu abraço a todas as mães do mundo inteiro, e principalmente as mães cristãs que venham ser abençoadas nesse dia e que os filhos venham ser obedientes a cada uma de vocês. Que Deus os abençoe. A lição de hoje nos fala sobre um chamado ao arrependimento. Nós sabemos que é preciso se arrepender dos nossos pecados. E nessa lição nós vamos aprender, né, sobre arrependimento e perdão. Hoje, dia 10 de maio, lição 6, o texto áureo nos diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículo 17. A verdade aplicada nos diz que o caminho espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, nós precisamos, se nós queremos ser espirituais ou ser restaurados espiritualmente, nós precisamos reconhecer os nossos pecados que está impedindo nós de termos uma espiritualidade plena com Deus e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Louvado seja Deus. Nós precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Os objetivos da lição é apresentar o contexto histórico do Salmo 51 e relevar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. O texto de referência, né, está no Salmo 51, o versículo 1 ao 17. Você que pegou a tua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo a leitura do texto de referência, que nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você que não fez a leitura complementar, é bom que você que tem a tua revista, você venha fazer as leituras complementares de cada lição, porque através disso você vai conhecer mais sobre a aula que vai ser dada no próximo domingo. Nessa lição, né, os textos complementares de segunda foi Levítico 14, dos 51 e 52, versículos 51 e 52, que fala sobre o isopo na cerimônia da purificação. Da terça-feira foi 2 Samuel 11, os erros cometidos por Davi. Na quarta-feira, também 2 Samuel 12, 14 ao 18, o juízo de Deus sobre a vida de Davi. E na quinta, a importância de andar em espírito.
Gálatas, capítulo 16, capítulo 5, versículo 16. Na sexta-feira, foi 12:24, o sangue de Cristo é o sangue de aspersão. No sábado, 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. O hino sugerido dessa lição, que eu escolhi para louvar o nome do Senhor, é o 422. Se você quiser louvar o nome do Senhor aí, saiba que o Senhor, ele não só está aqui, mas ele está aí também. Se você estiver com a tua família reunida para participar da aula da Escola Bíblica Dominical, o Senhor está aí também. Louvado seja Deus. Porque está onde estiver 2 ou 3 reunidos o nome dele. Então louve o nome do Senhor. Hino 422 da harpa cristã. No céu não entra pecado, fadiga nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens terrestres não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar. Gente de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santuário. Aliante riquezas, da qual poderei desfrutar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar. Gente de todas as idades, a Deus hei sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver.
quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O motivo da oração. É muito importante que você que é filho, né, no Dia das Mães, ore para que o Senhor dê vida, força e vigor a elas. Então, você que é filho, você que é mãe, ore pela tua mãe, interceda a Deus por ela, não somente hoje, mas todos os dias que ela viver, para que ela venha ter força e ânimo para suportar as adversidades e os problemas do dia a dia. Amém? Deus abençoe. Introdução. Nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade de restauração quando há verdadeiro arrependimento. O item 1, né, nos fala sobre o contexto histórico do Salmo 51. Nós vemos que o Salmo 51 ele ecoa a angústia causada pelo pecado. Por que o pecado ele causa angústia na vida do ser humano? Se você olhar para a palavra do Senhor, em Isaías 59, você vai ver que o pecado ele causa separação entre o ser humano e Deus. Agora imagine você separado de Deus em um mundo onde há muitos males, onde as pessoas não se amam, onde não se respeitam. Vendo um vírus invadindo praticamente todo o globo terrestre. Se nós ficarmos separados de Deus, isso causa desespero, isso causa angústia e aflição. E nesse Salmo 51 nós vemos a angústia causada pelo pecado, os sintomas nefastos da obediência aos preceitos do Senhor. Então, nós necessitamos, é necessário que nós venhamos em todo o tempo buscar conselho do Senhor, buscar a orientação de Deus, para ver se nós não estamos errando em alguma coisa, para ver se nós não estamos cometendo pecado, para que nós não venhamos ficar distanciados de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos correr para a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Porque se a gente não deixar o pecado, isso vai causar, nós vamos ter uns sintomas terríveis por causa da desobediência. E o Salmo 51 mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completa angústia. Eu costumo dizer para as pessoas, e o Senhor, eu aprendi, que a gente, para cometer pecado, basta ter olho, ter boca e ter pé. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas eu não... Por exemplo, o meu progenitor, quando ele estava enfermo e que melhorar ao Senhor, ele disse assim que Deus não ouve pecador. Por quê? Deus ouve um pecador que se arrepende. Um pecador arrependido, Deus ouve. Mas aquele que peca e acha que está certo e não se arrepende, esse Deus não ouve. Louvado seja Deus. E aí o que acontece? A pessoa não consegue ser espiritual. E se ela era espiritual, ela vai ter um esvaziamento espiritual. Ela vai deixar de ser espiritual. Ela vai se esfriar. E isso isso causa angústia. Um dom maravilhoso de louvar, hoje não louva mais. Aquela pessoa que
tinha prazer na oração, hoje foge dela. Aquela pessoa que exalava santidade, hoje já não é nem mais reconhecida como cristão. Isso causa tristeza, sem contar que as enfermidades invadem, as enfermidades, o inimigo ele se apossa. Então isso é muito terrível. Então é muito importante que nós venhamos se policiar a cada dia, a cada momento, para que nós não venhamos ter um esvaziamento espiritual, porque isso tem levado muitas pessoas à depressão profunda. E Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento. O item 1, as transgressões de Davi. Em 2 Samuel, no 11, vemos o que antecedeu o pecado de Davi. Significativas as duas expressões, tempo em que os reis saem e porém Davi ficou. É muito importante que a gente não venha deixar de observar os ensinamentos de Deus. Davi como rei, né, na frente da batalha, mas ele ficou. Talvez porque ele foi orientado pelos homens dele a não descer para a guerra, porque um certo dia Davi estava intenso, Davi se cansou e ele quase foi ferido por um gigante, se não fosse um homem, um oficial deles, Zeruia, ir lá e socorrer ele e matar o gigante. E aí eles decidiram que nunca mais Davi ia descer com eles na guerra. Então Davi ficou. Ficou, mas penso eu que ele deveria ter ficado intercedendo pelos homens dele que desceram. Ele ficou lá, desocupado. E isso foi um prejuízo muito grande para a vida dele. O 2 Samuel 11:1, olhou e desejou. Já vi pessoas falar, e eu até acredito que a primeira olhada é inevitável. De repente você se depara com algo que chamou a tua atenção, agora a segunda olhada já é proposital. E aí começa, né? Pecado jaz à porta. Então, eu fui passear no terraço do palácio, vi uma mulher, esposa de Urias, um guerreiro, a serviço do rei, tomando banho e mandou chamá-la. Deitou-se com ela e olha só, olhou uma primeira vez, continuou olhando, ali já foi rapidamente para o pecado. Deixou ela e adulterou. Por fim, planejou a morte de Urias, esposo de Betseba. Olha só. Não se arrependeu e planejou a morte do esposo da mulher. E muitas das vezes na nossa vida, nós temos duas escolhas. Assim como Davi, ele tinha duas escolhas. Se lembrar dos ensinamentos de Deus e fugir dos desejos da carne, ou ceder. E ele escolheu a segunda escolha, ceder. A primeira escolha é a santificação, que é buscar e andar em espírito. Buscar refletir o caráter de Cristo em nós. Então, quando nós vemos que nós vamos um desejo da nossa carne, antes, porém, nós devemos se lembrar da palavra do Senhor e ver se aquilo vai agradar a Deus ou não, se aquilo vai ou não transgredir a lei do Senhor. Porque se aquilo for transgredir a lei do Senhor, nós estamos correndo o risco de ser separados de Deus. E como eu disse, isso causa angústia. A segunda delas,
da lei, isso é da carne. Gálatas 5, 19 e 21. Então nós temos duas escolhas. Para você saber se a tua escolha é certa ou errada, não, você precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que João 8,32, Jesus Cristo ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Davi sabia que ele estava errado. Davi sabia que ele não devia, mas o desejo da carne falou mais alto e ele foi e fez. E nós, muitas das vezes, a gente, através da concupiscência dos olhos, a gente acaba deixando de atentar para a palavra de Deus e satisfazemos os desejos da carne. Mas que você que está me ouvindo nesta manhã, você venha preferir refletir o caráter de Cristo na tua vida. Que você venha procurar andar em espírito, ou seja, andar conforme a palavra de Deus, conforme Deus. Porque se nós não andarmos conforme os ensinamentos de Deus, isso causa males e muito prejuízo para a nossa vida. O item 2 nos fala sobre o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. Então a situação se agravou, pois o fruto desse pecado havia Betseba, conforme a lei que está em Levítico, capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22. Assim, Davi planeja encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Olha só. Ele satisfez um desejo da carne. Às vezes, na nossa vida, um momento de prazer. Por causa de um momento de prazer, você pode passar toda a eternidade no inferno. Um momento de prazer pode causar a morte. Esse pego no próprio ato adulterano, ele é digno de morte. Tanto que quando Judá se deitou com a nora dele, ele mesmo queria matar a nora dele. Por quê? Porque está escrito na lei. Só que ele não sabia, ele não sabia que ela tinha se deitado com ele. Porque ele deixou de cumprir um mandamento também. Então nós devemos observar, guardar, porque a palavra do Senhor diz que o mandamento é uma lâmpada e a instrução uma luz. E se nós queremos isso na nossa vida, nós precisamos andar em conformidade com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E Davi, então, quando ele viu que o pecado dele iria ser descoberto, porque a Bíblia diz que não tem nada que seja visto publicamente. Não é nada que é feito, que é falado embaixo do telhado, que não seja anunciado por cima. Então não existe pecado encoberto. Então nós precisamos pensar bem e analisar as nossas atitudes para que nós não venhamos cair no juízo de Deus. E Davi, então, tentando encobrir o que ele fez, ele mandou trazer Urias. Bom, já que ela engravidou, está de alguns dias ou poucos meses, vamos trazer Urias para que ele venha e vá para a casa dele, deite-se com ela e faz de conta que o filho é dele. Mas o plano não deu certo. Por que não deu certo? Porque Urias ele era fiel. Ele não achava justo os guerreiros dele, os companheiros dele estar lá na guerra pelejando em favor da nação de Israel e ele no prazer com a sua esposa. Diferente de Davi, que ao invés de estar orando, intercedendo pelos oficiais dele que estavam lá no exército, ficar tendo esposa, olha o pecado. Isso porque estava desocupado.
E nós também precisamos, e a palavra do Senhor nos diz para nós que nós devemos ter o nosso prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Se nós tivermos o nosso prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, nós não vamos se deixar levar pelos desejos da carne, pela concupiscência dos olhos, e nós não vamos deixar de ser espiritual, porque o Senhor vai usar. Louvado seja Deus. E quem não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem o selo. E não tendo o selo, não vai. Então nós precisamos se preocupar com isso. Louvado seja Deus. O segundo, Urias não desceu para a casa dele. E deu assim, bom, vou embebedar ele, vamos festejar junto, vou embebedar ele, quem sabe, né, ele desce para a casa dele. Mas isso também, porque, como eu disse, Urias, ele estava preocupado com o povo que estava lá na guerra, com os seus amigos, os seus companheiros que estavam na guerra. Aí quando Davi viu que esse plano deu certo, ele disse, bom, então vou matar ele, já que ele não quer descer para ficar com a mulher dele para que o filho seja dado como filho dele, então eu vou matar ele. Então ele planejou a morte do seu oficial. E isso, imagina Deus com o coração entristecido por causa dessa atitude de Davi. Mas o Senhor, ele é bom, ele é maravilhoso. E ele é feita, se você olhar o Salmo, o Isaías 58, o Senhor diz assim, olha, vai e clame em alta voz o pecado do meu povo. Porque o Senhor quer que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Então, como o Senhor quer que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, o Senhor, ele entrou com providência, enviou o profeta Natã. Louvado seja Deus. E né, nos fala sobre o profeta de Deus, o profeta Natã. E o profeta Natã, então, ele foi lá. Ele foi lá e disse uma parábola para Urias. O Davi. Disse uma parábola para Davi. Ele usou ele teve uma estratégia maravilhosa. Olha só o texto. Para Davi a situação estava resolvida. Por quê? Porque ele mandou matar Urias, vou voltar um pouquinho o texto. Ele mandou matar Urias, aí ele falou assim, bom, então agora o problema vai ser resolvido. Urias morre e eu me caso com Betseba. Pronto. Está resolvido o problema. Aí, tá tudo dentro de forma. Ele achou que ele ia conseguir cobrir o pecado dele. Ele achou que ele ia conseguir se safar da responsabilidade causada pelo pecado. Mas Deus, como eu disse, Deus ele vela por nós e ele odeia o pecado, ele detesta o pecado. Então ele pegou e enviou o profeta Natã lá. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas pensam que engana é quem pensa assim. Porque o Senhor, ele tem os olhos como chamas de fogo e ele contempla todos os moradores da terra. Natã, o profeta de Deus. A situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta amando de Deus e o pecado encoberto seria denunciado, terminado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola, cujos sujeitos eram um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. E ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Olha só, isso me chama de quando ele ouviu a parábola, ele decretou a sua sentença.
E aí, quando Natan falou para ele, olha, esse homem é você, Davi? Ele não esperneou, não se safou, dizendo, não, imagina, que eu o quê? Casei com ela é minha esposa. Não, 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 não. Ele se humilhou. Ele se humilhou. E muitas das vezes falta na nossa vida humildade. Muitas das vezes na nossa vida falta reconhecer que somos pecadores e que necessitamos da misericórdia do Senhor. Porque se nós não reconhecer, nós não somos perdoados. Davi, ele reconheceu, e ele, quando o profeta Natan falou para ele o que ia acontecer com ele, com a família dele, que a espada não estava dele, no item 1, ele sentiu os sintomas nevastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Ele sentiu o peso do pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos se preocupar com isso. Se preocupar com isso. Porque nós temos exemplo mais do que suficiente para que nós venhamos nos policiar a todo momento. O caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natan relata grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de muitas das vezes, nós, como cristãos, temos alto preço que Deus, né, pagou. Porque quando Deus